No passado eu costumava assistir leituras de tarô, por exemplo, e elas ainda, de certa forma, permanecem úteis até certo ponto. Querendo ou não, é a leitura de energia, né? Das energias rondantes. E... Opa! Eu sou um ser da 8ª dimensão, pelo menos. E eu expandi a minha consciência consideravelmente durante esse tempinho aí. Me curei de certas mazelas do espírito também. Imperfeições morais. Eu já fui um pouco orgulhoso, por exemplo. Impaciente. A raiva em mim. Raciocínio muito rápido. Reagia muito rápido. Me irritava muito fácil. Pavio curto. Eu sou um ENTJ, né? E creio que dominante criativo, ou dominante do dominante, subtipo, né, que eu me refiro, Darionard, subtypes, tá? E eu fui intuído a ver o livro de Urântia, revisar praticamente. E cara, tem tanta coisa naquele livro. Tudo que tá ali naquele livro é verdade. Beleza. Só que como o próprio Pedro Augusto, do canal Espiritualidade com Pedro, falou, há muito mais. E se você olhar pelo lado, se você tiver a conexão com Deus, estrondosa, intuição direta com o Pai, naturalmente você vai pensar que é pouco até, apesar de parecer muito e ser muito completinho, porque tem toda a vida de Jesus. Eu não sei porquê, mas me veio assim, até ele dentro da tumba. Tipo, eu nem vi ainda isso, mas ele criança, sabe? Tem no Evangelho Apócrifos, né, no caso. Já li uma vez dele criança, mas no livro de Urântia é confiável, você pode ler tudo, você vai encontrar a verdade. Só que com expansão de consciência, com uma visão mais elevada, mais expandida de toda a realidade universal, e para além disso, você tem que ler, senão se torna uma religião, uma doutrina, sistema de crenças como qualquer outro. E se você é um ser da 8ª dimensão, como é que você vai conseguir se limitar a um livro que seja, apesar de ter muita coisa, realmente? E é atual, e na verdade poucos, de fato, pegam aquilo, entendem, compreendem, porque é bastante conceitual, mas é real, né, também. Concreto, querendo ou não. E colocam em prática, colocam no coração. Se reformam intimamente, se tornam mais amorosos, mais mansos, mais humildes, tudo mais. Porque tem a questão das virtudes lá, tem tudo a questão de
de se fundir com Deus, de iluminação. Tem os ajustadores de pensamento, que são a centelha, que é a centelha divina em nós, né? Um recurso que Deus usa para os ascendentes, que são os filhos materiais, que somos nós, que habitamos Nébadon, que é esse sétimo universo. No caso, a gente está dentro de Urântia, que é o nome do planeta, do nosso planeta aqui, que é Gaia, né? Terra, por aí vai. Tá, eu falei, dei tudo um... É que eu gostei de tudo, mas o que eu ia dizer acerca de tudo isso, acabo me eu me perdi aqui, a minha mente, ela é zerada, sério, zerada, silenciosa, então eu fico, se eu me perco é porque eu tô no momento presente, eu não tenho, digamos que uma linearidade, eu acesso isso, entendeu? E eu tava, do nada, aleatoriamente, e eu tava pensando, porque tá sendo muito pouco, eu tô olhando e não tô enxergando o conteúdo, tá muito raso, tá faltando conexão com o Pai, tá faltando Deus realmente, tá faltando virtude do Espírito, tá faltando discernimento, tá faltando evolução, tá faltando desenvolvimento das funções cognitivas, que eu me refiro a TE, TI, FE, FI, SE, SI. Cara, tá faltando muita coisa, tá faltando... Tem muita arrogância, a galera é muito arrogante. Mesmo em certa potência, é arrogante. Vamos supor, coloco lá num comentário, veja isso, veja esse cara aqui, desse canal. Você acha que vê? É arrogante, não vai ver. Acha que sabe de tudo, tem todo o conhecimento do universo. Pô, e é inacreditável, porque como é que pode uma pessoa se limitar tanto a a uma crença que seja, a uma forma de enxergar a vida? E é pouco demais, é pouco demais. Pensa Jesus. Jesus, o ser mais evoluído que veio, encarnou aqui na Terra. Meu Deus, o cara era universalista, o cara não tinha essa de... Primeiro que ele não tinha religiões, ele tinha conexão com o Pai. E quem tem conexão, muita conexão com o Pai, que eu digo Deus, né? Não vou dizer o Pai, né, da Terra aqui, de laço sanguíneo, não. Porque eu tenho que explicar até meu irmão ficar por... Ué, conexão com o Pai, como assim? Quem tem, de fato, pô, oitava dimensão, eu sou um ser da oitava dimensão. Para a Terra, para o padrão Terra, eu tenho muita evolução. Minha moralidade, a minha intelectualidade é uma coisa, ó, nossa, incrível. Mas o que eu sou ante a todos esses planetas, universos, superuniversos? Cara, você acha que eu tenho passe livre lá na ilha de Avona? Vai saber, às vezes eu tenho, não sei. Jesus tem. O cara é um filho do paraíso. O cara se tornou um filho do paraíso. Eu sou tão bonito. Eu tenho me observado agora. Eu sou um Blue Aven, né? Outra coisa também. Quem quer Blue Aven aqui na Terra? E mesmo os Blue Avens daqui da Terra são meio esquisitos. Eu não vou... Não me referindo a mim, né? Claro, não sou... Também não vou me... Mas... Não, mas sinceramente, tem que ter conexão. É a questão dos midi-chlorians, que o Pedro já falou, que é, que é o nível de conexão com a fonte que você tem. Eu não saberia dizer de outra maneira, mas é basicamente isso. Pô, Jesus tem
30.000 midi-chlorians, no mínimo. Pedro, se eu não me engano, 25.000, ou menos, ou mais, 28.000. Não, calma lá também, aí já exagerei. Não, mas ele, agora eu me esqueci o número exato, mas era muita coisa. Pô, Pedro vai ultrapassar, já ultrapassou em termos de potencial, manifestado inclusive, Jesus. O fractal mais antigo, mais evoluído de Jesus é Pedro. E ele já ultrapassou, e o cara já é... Mano, segue ele. Ele é na verdade, é o espírito mais evoluído atualmente encarnado aqui na Terra, assim como Jesus o fora. E eu tô aqui, né? Meio que não fui chamado para trabalhar em centro, não tenho como habitar uma igreja, infelizmente. Infelizmente também não, né? Eu me lembro que eu meio que tinha uma mulher, ela veio em casa, falou sobre experiência assim de tipo anjo de 5 metros no quarto e aquela coisa, legal, nossa, massa. Aí ela acabou falando sobre, né, Deus, né? Deus querendo me despertar, me fazer lembrar das coisas, acessar o que eu já sei. Bagulho de livro dos espíritos, espiritismo. Só que ela tinha uma mente assim, ó, pequena. Uma evolução ínfima ante a minha, né, que eu digo, de outros e tudo mais. E aí eu falei, né, sobre isso com a minha mãe, né, aqui, terreno. E daí a minha mãe acabou falando pra ela, e ela ficou assustada. Ela ficou, não, manda ele, diz pra ele ler um livro lá de, como é que é? Um lá que era tipo Margarida, não sei o que, outro